Amados, eu quero continuar pregando em Efésios. Esse livro é maravilhoso, com ensinamentos que nos fortalecem a fé e também nos enchem de esperança. Na mensagem anterior, eu preguei em Efésios 1, de 1 a 14. Na abertura deste livro, o escritor, o apóstolo Paulo, com grande entusiasmo, ele nos apresenta a grande bênção espiritual que é a salvação em Cristo Jesus, que nos é oferecida por Deus e confirmada pelo Espírito em nossos corações e mentes. Ela é uma bênção, porém completa. Dentro dela está desde o despertamento espiritual, o arrependimento, a confissão, a justificação, o perdão, a fé, a nova vida, os dons, a preservação desta fé, a santificação e, por fim, a glorificação. É com muito entusiasmo que o apóstolo inicia esse livro, mesmo porque ele também desfruta da salvação. Hoje a nossa pregação será em Efésios 2, porém, para não deixarmos os versos de 15 a 22, que encerra o primeiro capítulo sem nenhuma menção, permitam-me citá-los resumidamente, com toda humildade, num breve comentário. Esse trecho é uma oração do apóstolo por cada crente daqueles dias e também de hoje, para que eles tenham entendimento. Ele pede a Deus, no verso 17, que dê a cada crente espírito de sabedoria e de revelação, para que eles entendam o significado, a abrangência e o valor da salvação. É como se ele se achegasse ao pé do ouvido de cada crente e dissesse: não se esqueça de quem te salvou, o seu Salvador é Jesus Cristo. E nos versos 19 a 23, ele demonstra que Deus centralizou tudo em Cristo e o exaltou acima de todo nome, acima de todas as coisas, tanto naqueles dias, nos dias de hoje, como por toda a eternidade. Resumindo, os versos 15 a 22, eles declaram que nós temos em Cristo um poderoso Salvador e uma grande salvação. Nele, eu, você, a igreja, todos nós em Cristo estamos seguros. Amém? Vamos ao nosso texto de hoje, Efésios capítulo 2, de 1 a 22. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, preste atenção nas palavras, naquelas que se repetem, principalmente nos pronomes, nas referências ligadas a eles. O nosso tema, o poderoso agir de Deus para a nossa salvação. O poderoso agir de Deus para a nossa salvação. Vamos dividir essa leitura em 3 blocos, que serão praticamente os 3 pontos que nós observaremos. De 1 a 3 é onde ele apresenta a triste realidade da condição humana. De 4 a 10 ele fala da iniciativa de Deus a nosso favor. E de 11 a 22 ele começa a desvendar o misterioso propósito de Deus em operar poderosamente em nós. Antes, oremos. Ó Deus, diante de nós está a Tua palavra e somos gratos por ela. Aplica essa palavra em nosso coração e dá-nos Tu mesmo força e sabedoria para vivermos esta palavra. Somos gratos ao Senhor pelos cuidados, pela bênção. Ó Deus, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Edifica a minha vida, a vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Efésios 2, de 1 a 22. Acompanhe a leitura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo,
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém, queridos? Amados, louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo. Ele não foi só um privilegiado por receber a revelação, mas foi também capacitado por Deus para nos transmitir essa revelação. E ele o faz de forma fantástica. O que Paulo faz aqui é nos revelar o quanto amorosamente e poderosamente Deus agiu a nosso favor para a nossa salvação. Ele nos explica para aqueles crentes, para nós hoje, as realidades da vida cristã. E neste segundo capítulo ele começa revelando a condição do homem diante de Deus. Primeira parte desse texto, ele diz que nós estávamos terrivelmente perdidos. Os versos de 1 a 3, no começo desse capítulo, eles são assustadores, é tenebroso. Ele fala de nós, seres humanos, e de quem nós somos sem Deus, neste mundo e em qualquer outro lugar. Ele trata do estado real do ser humano diante de Deus. Ele diz no verso 1 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, devido aos nossos desvios e erros. Pecar é errar o alvo. Erramos o alvo para o qual fomos criados para a glória de Deus. Infelizmente, o desejo de muitas, da grande maioria hoje, é viver para a sua própria glória. Ele revela que nós somos, por natureza, desde o nascimento, filhos da ira, como está aí no verso 2, e também filhos da desobediência, como está aí no verso 3. Ele diz que todo ser humano naturalmente se inclina, ele se prostra, ou seja, ele é escravo dos seus três principais inimigos: o diabo, a própria carne e o mundo. O diabo não precisa de muitas apresentações. Ele é esse príncipe da potestade do ar, descrito no verso 2. O espírito que atua em quem? Nos filhos da desobediência. Quem são esses? São esses que aí no verso 3 dizem que vivem satisfazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O propósito e intenção do diabo é um só e desde o início. Além de enganar e seduzir, ele vem para roubar, matar e destruir. Você tem dúvida de que ele age no mundo? A carne nada mais é do que os nossos instintos mais íntimos que estão dentro do nosso ser caído. Se refere à nossa sensualidade, à imoralidade do nosso coração, à violência, o egoísmo, a soberba e tudo mais que naturalmente está em nós, faz parte da natureza humana. Seja você um crente ou não, você já deve ter se surpreendido com fatos que o deixaram estarrecidos e o levaram à seguinte expressão: nossa, como uma pessoa pode fazer tamanha maldade? Só para ter uma ideia de como isso nos afeta, em Romanos 7, o próprio apóstolo Paulo diz que muitas vezes o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, isso ele fazia. Tudo isso por quê? Por causa do pecado que habita em nós. Ele chega a clamar no versículo 7, em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Nosso terceiro inimigo é o mundo. É por causa justamente desse nosso jeito natural de ser, que o mundo é para nós um grande desafio. Mundo aqui não é a natureza, rios, montanhas, animais e coisas, não. Embora essas coisas criadas também recebam as consequências do pecado, como a poluição, a exploração desenfreada, e em resposta a elas provoquem catástrofes, destruição e desequilíbrio, o mundo é, na verdade, um sistema corrompido, perverso e destruidor que nós vemos por aí constantemente, alienado de Deus, que conspira a todo instante para o mal. Pense, queridos, na união dessas três coisas agindo nessa terra: o diabo, o homem sem Deus e o mundo, esse sistema corrompido. Quem pode se livrar do mal? Ou melhor, quem pode nos livrar? O teólogo William Hendricks, quando ele trabalha esse texto, ele diz que Paulo destaca isso em detalhes, não somente para nos humilhar e nos envergonhar, mas principalmente para aumentar a nossa gratidão diante de Deus. Ele nos ensina a ler esses versos iniciais com o seguinte pensamento, ou com a seguinte perspectiva: nossa, foi de nós,
seres tão indignos que Deus teve misericórdia. Percebe? Por isso que esse início desse texto é de fato terrível. Ele apresenta a condição real, o estado do homem natural sem Deus neste mundo. Ele está morto em delitos e pecados. Morte na Bíblia, queridos, nem sempre está associada a descer à sepultura, mas a estar banido, afastado da presença de Deus. A grande tragédia do homem sem Deus nem sempre está no que ele faz, mas no efeito abrangente que a corrupção do pecado realiza na sua vida, porque ela atinge todo o seu ser. É uma questão de tempo e oportunidade para que o vírus do pecado revele seus sintomas. Mesmo que percebamos um leve traço de bondade em alguns, isto é muitas vezes fruto de interesse pessoal ou Deus agindo com a sua misericórdia. Isso nos faz entender por que é possível ver pessoas sem Deus, corruptas, imorais, parecerem boas, felizes e prósperas. Não tem inveja deles, diz o Salmo 73. O salmista, a analisar a vida do homem sem Deus, prosperando e vendo às vezes a vida do servo de Deus sofrer, ele começa a dizer, será que vale a pena servir a Deus? Mas a partir da metade do Salmo, quando ele entra na presença de Deus, ele percebe a realidade, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E ele encerra o Salmo 73 dizendo, bom é permanecer junto a Deus. Irmãos, nesse texto o autor ele usa 3 versos para descrever a nossa miserável condição. Mas ele usa 7 versos para falar da nossa redenção. Por isso as Escrituras nos ensinam que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os versos 4 a 10 nos apresentam uma nova perspectiva, nos falam de esperança. O verso 4 começa com um mas. Veja aí no texto, como é que está escrito aí? Mas. Nós podemos dar um jeito? Mas nós podemos consertar ou fazer algo por nós mesmos, sendo bonzinhos, fazendo caridade, cumprir os mandamentos. É isso que está escrito aí? Vamos ler? Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não é por nada que façamos, tenhamos ou que sejamos, não, é tão somente pela misericórdia e pelo grande amor de Deus. Nesse ponto, o nosso tema, o poderoso agir de Deus para a nossa salvação, ele encontra ressonância. Porque como pode um morto voltar de si mesmo à vida? Assim como a Bíblia nos ensina que se um cego guiar o outro, ambos cairão, a morte não pode produzir outra coisa senão morte. A vida precisa invadir a morte, a luz precisa invadir as trevas. Eu repito, morte na Bíblia nem sempre está associada a descer à sepultura, mas a estar afastado, banido da presença de Deus. O verso 5 diz que ele nos deu vida, estando nós mortos. O verso 6 diz que ele nos ressuscitou. Isso é resultado não da ação humana, mas divina. Por isso, queridos, eu quero nesse ponto declarar que somente Deus, somente por Deus, nós somos poderosamente tirados da morte para a vida. Queridos, estamos vivendo dias em que o homem não está conseguindo vencer nem mesmo um pequenino vírus. Imagine ele vencer a sua morte espiritual, a morte da sua alma. Pelo contrário, nesses dias de pandemia, nós ficamos até estarrecidos, vendo as grandes mídias, as nossas autoridades se degladiando, trabalhando não pelo bem-estar um do outro ou da nação, mas em torno, muitas vezes, dos seus interesses pessoais. Sair da morte espiritual para a vida espiritual é algo que não está ao alcance de nenhum homem, seja qual for a sua condição ou a sua posição nessa terra. Só Deus pode fazer isso. O poder que Deus usa para fazer isso é o mesmo poder que só Ele tem e Ele aplicou em relação a Cristo. Está descrito lá em Efésios 1, capítulo 19 a 20, quando ele fala da grandeza do seu poder, da eficácia da força do seu poder, que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esta mesma eficácia, força e poder, Ele utiliza para transformar a vida daqueles que creem em Cristo Jesus, os tirando da morte espiritual para uma nova vida e mudando o destino deles, de condenados ao inferno, para serem moradores das regiões celestiais. Isso é afirmado para a gente aí em Efésios 2, capítulo 2, versículo 6, onde diz que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A única diferença de Cristo para nós é que em Cristo já está completo e em nós ainda está se completando. Amados, aqui está
a conjunção de toda a história humana. Permitam-me fazer um breve resumo histórico-teológico do plano de Deus. Nós vamos apresentá-lo agora e voltaremos nele rapidamente no terceiro ponto. Pensem, como cristãos nós somos criacionistas. Cremos que o homem foi criado por Deus, como está na narrativa bíblica do Gênesis. O primeiro casal desobedeceu, pecou, quebrou a aliança com Deus. Deus já havia avisado que o pecado os levaria à morte. Ali poderia Deus ter encerrado a história humana toda. Não haveria humanos na terra. Era só ele dar ao homem aquilo que já estava definido se ele pecasse, a morte. Quando Deus decide não matar, não encerrar, mas deixar viver, ele usa de misericórdia. E ele vai além, ele deixa viver e ainda promete a vinda de um Redentor. Isso é amor. E te digo, querido, que sem essa iniciativa amorosa de Deus, todos os seres humanos viveriam como pecadores, longe da sua presença para sempre, sofreriam aqui e após a morte sofreriam eternamente, pois não tem como um pecador ir morar junto de Deus sem ser redimido. Concorda? Pense em mais um detalhe. A partir daquele homem pecador, todos os seus descendentes passam a ser pecadores. Todos. Não há um justo, nenhum sequer. No capítulo 6 de Gênesis, a civilização humana é tão má que Deus a destruiu quase toda com o dilúvio. No capítulo 9, a nova geração pós-dilúvio continua rebelde contra Deus. Ao invés de se espalharem e ocuparem a terra como Deus ordenou, eles, orgulhosos e cheios de si, se juntam para construir uma cidade e querem também tocar os céus por si mesmos, fazendo uma torre chamada Torre de Babel. Deus vem, confunde suas línguas e assim eles se espalham. É o que vai dar origem às diversas civilizações em vários lugares que haviam naquela época. Mas lembre-se, todos esses povos espalhados pelo mundo são descendentes do primeiro homem pecador. São todos pecadores. Deus, na sua paciência, misericórdia e amor, vai construindo ao longo da história da humanidade um caminho de redenção. Ele vai preparando a vinda do Redentor. Ele começa tratando com homens, ele chama Abraão. A partir dele a sua família vai crescendo, se torna uma nação, Israel. Ao longo da história Deus vai dando sinais, símbolos, cerimônias, ordenanças para que esse povo pudesse, primeiro, através disso se relacionar com ele e segundo, identificar o Redentor quando ele chegasse. A principal delas é o cordeiro, um animal que eles traziam ao sacerdote toda vez que eles pecassem para ser morto e derramar sangue por eles. A Bíblia nos ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aquele cordeirinho representava o pecador, morria pelo pecador. É nessa nação de Israel que o Redentor chega, Jesus Cristo. Ele é o homem perfeito. Nasce como a gente nasce, mas é concebido de um jeito diferente da gente. Ele não faz o que nós fazemos. E ele faz coisas que nós não fazemos, bem como também ele não faz coisa que nós fazemos, que é pecar. Confuso? Ou seja, ele como humano, ele é perfeito. Ele faz coisas que nós fazemos, mas também não faz coisas que nós fazemos, ele não peca, ok? Lembre-se, não tem gente só em Israel, tem gente espalhada em vários outros lugares do mundo, mas a salvação de Deus está se manifestando ali, num lugar, numa pessoa, Jesus Cristo. Lembra que cada ser humano é pecador e merece a morte pelos seus pecados? Esse Redentor Jesus Cristo, ele é alguém especial, não só pelo nascimento, mas em todo o seu ser. Nascendo como um de nós, nascendo da mulher, ele se torna como um de nós, humano. Nascendo milagrosamente diferente, por obra do Espírito Santo, ele revela a sua divindade, ele é perfeito, ele é Deus. Esse homem-Deus, ele decide morrer pelos nossos pecados. A Bíblia nos ensina que com sua morte ele pagou o alto preço, não para o diabo, porque Deus não deve nada para o diabo, mas para Deus, com seu sangue, ele pagou a nossa dívida com Deus, aplacou a ira de Deus devido aos nossos pecados. Relembre, não tem gente só em Israel, tem gente espalhada em vários lugares do mundo. Embora o mundo naquela ocasião não fosse tão grande assim, como hoje, existia apenas naquela ocasião o Império Romano, né? Você já ouviu falar de um outro ser humano que tivesse nascido sem pecado e fosse perfeito ao ponto de poder redimir a humanidade com a sua morte? Não, não tem. Não tem um Jesus lá para o Egito, outro para a África, outro para a Espanha. Não tem. Isso só acontece na Judéia, em Jerusalém. Deus escolheu apontar naquela direção e para aquele povo.
Só existe um Salvador e ele é Jesus Cristo, da tribo de Judá, filho de José, descendente de Davi, de Abraão, de Adão, de Deus. Ele é o único Salvador. Para a gente concluir essa breve retrospectiva histórica, qualquer um ser humano, em qualquer povo ou nação, em qualquer lugar desta terra, que queira encontrar o Salvador, desfrutar da salvação, da redenção, ele só tem uma possibilidade: Jesus Cristo. Não tem outro, não tem outra possibilidade. Não tem como nós ou como qualquer outro ser humano dar um jeito. Só há uma condição para sermos livres da escravidão do pecado e do domínio dos nossos três inimigos: a nossa própria carne, o mundo e o diabo. É Jesus Cristo. Agora volte comigo ao texto nos versos 4 a 10. Vamos relê-los. O verso 3 termina dizendo que nós estávamos espiritualmente mortos. Olha comigo a partir do versículo 4. Mas Deus, quem? Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu tenho certeza que você sabe o que é graça. É favor imerecido. A gente recebe sem merecer. Verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse juntamente com Cristo, ele é fantástico. Numa explicação breve e rápida, significa que o que Deus fez com o corpo humano de Cristo, fará também com o nosso. Por isso era importante ele ser humano como nós. Quer dizer que assim como Cristo ressuscitou, a nossa ressurreição também está garantida nele. Por isso que o texto de Romanos 8, 29 vai nos dizer que ele, Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro a experimentar a ressurreição do corpo. E o texto prossegue dizendo que nos fez assentar nos lugares celestiais, ou seja, é onde Cristo já está humanamente como nosso representante. E todo aquele que é redimido por Cristo já caminha na direção daquele lugar e para esse encontro. Amém, queridos? Amados, isso aconteceu lá por volta do ano 30 da era cristã. Por quê? Olha o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E depois desse gesto de amor, de bondade de Cristo para conosco, quantos séculos já se passaram? E não importa quantos ainda virão, pelo andar da carruagem dos acontecimentos dos nossos dias, eu creio que está faltando bem pouco, né? Mas, seja neste mundo ou no vindouro, o que o texto nos diz é que esse gesto de amor e bondade será sempre lembrado. Verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra isto aí se refere ao que está mais próximo, ou seja, a palavra fé. Até a fé que é necessária para crermos nessa grande verdade e promessa não é nossa, ela vem de Deus, ela é um dom de Deus. A palavra dom aí não é a mesma palavra descrita lá em 1 Coríntios 12, ao falar dos dons que são as habilidades que Deus dá aos crentes para trabalhar no reino. A palavra lá em Coríntios é carisma. Aqui, embora no português esteja também dom, mas é uma outra palavra que significa dádiva, presente. Ou seja, é um presente de Deus para nós. E para ficar mais claro de que nós não conquistamos, não merecemos, é um presente, veja o versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie. Eu quero relembrar as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que ninguém poderá chegar no céu e dizer: eu estou aqui porque eu mereço. Eu fiz por merecer para vir para cá. Porque ninguém merece, é graça. É um presente de Deus aos seus eleitos, a todos aqueles que por todo o mundo Ele chama através de Cristo para a salvação. Nós precisamos, queridos, tão somente não endurecer os nossos corações e estarmos atentos ao chamado de Cristo. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos refaz segundo o seu novo modelo, não Adão, mas de Cristo. A palavra feitura aí é poema. Num poema as palavras são reorganizadas para dar beleza e sentido ao texto. E combinado aí com criados em Cristo, traz a ideia de um ambiente em que estava desarrumado, desestruturado, e ele passa a ser refeito, reorganizado para se tornar habitável. Habitável para quem? Para o próprio Deus. Amém? O texto termina dizendo que ele em Cristo nos refez, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que são essas boas obras? Essas boas obras são as novas atitudes de vida e na vida.
Novos pensamentos, novas palavras, novas ações, intenções, elas são resultado da nova vida que começa no interior e se reflete no exterior. Não são feitas para alcançar a salvação, mas feitas por estar comprometido com o Salvador. Exemplo, quem roubava, não rouba mais. Lembra de Zaqueu, o cobrador de impostos? Ele, depois do encontro com Cristo, parou de roubar e ainda devolveu parte do que havia roubado. Quem mentia não mente mais, assume o compromisso de viver pela verdade. Quem vivia de forma leviana, imoral, desonesta, muda de vida. Aquele que era mesquinho e egoísta passa a refletir o caráter de Deus, vivendo com misericórdia e piedade. Amados, essas novas atitudes nós sabemos não são fáceis, mas o mesmo Deus que nos dá um novo começo é quem aperfeiçoa elas em nós e em cada um dos seus filhos. Talvez você pense, não, isso é impossível, comigo não tem jeito, mas é possível e Deus sabe que é. Em Efésios 1:4, o texto nos afirma que esse novo estilo de vida que Deus preparou para os seus, essa prática das boas obras, Ele as preparou desde a eternidade, antes da fundação do mundo. O propósito agora não é que sejamos perfeitos, mas que sejamos, por enquanto, parecidos. A cada dia mais parecidos, e mais parecidos até o dia em que de fato seremos semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Quero fechar esse segundo ponto com um exemplo da vida de um homem que ilustra o quanto isso é possível. Este homem, antes da sua conversão, ele era capitão de um navio negreiro, ou seja, um navio mercador de escravos. Após Jesus transformar a sua vida, ele escreveu uma canção que eu creio é uma das mais tocadas pelo mundo afora. Pelo menos no WhatsApp eu já recebi várias vezes de vários corais e orquestras a canção Amazing Grace, também conhecida como Maravilhosa Graça. Ela foi escrita pelo inglês John Newton em 1779. E ele, assim como Paulo e como alguns de nós, como muitos de nós, tinha consciência de que era um grande pecador. Após a sua mudança de vida, ele escreveu o seguinte poema: eu não sou o que quero ser, eu não sou o que devia ser, eu não sou o que um dia serei, mas também não sou o que já fui, e pela graça de Deus sou o que sou. Todos nós, queridos, temos a mesma graça redentora de Deus à nossa disposição. Independente da gravidade da nossa atual ou da sua atual situação, Deus é poderoso para nos tirar das trevas para a luz, da morte para a vida, pelo poder regenerador que há em Cristo Jesus. Amém? Amados, nesse último ponto eu quero voltar brevemente àquela retrospectiva histórica. Lembra que eu disse que todos os seres humanos estão ligados ao primeiro humano que Deus criou? E que a partir dele todos são pecadores? E o Redentor da raça humana é um só, é Jesus Cristo, não há outro. Ele é judeu, nascido em Israel. Que para alguém em qualquer lugar, nação, em qualquer lugar do mundo, desfrutar da salvação, só tem uma opção: Cristo. Nesse ponto nós percebemos que Deus, com amor e com grande poder, está trabalhando, edificando uma herança para Cristo e um edifício, casa para a sua habitação. Em Gênesis 12, ao chamar Abraão, Deus disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Em Atos 3:25, o apóstolo Pedro, ele declara que isso se tornou possível a partir de um dos seus descendentes, que veio na plenitude dos tempos, Cristo. Em Gálatas 3:29, o texto diz que quem está em Cristo, em qualquer lugar, cidade ou nação, ou seja, não importa a sua naturalidade dentro desse Brasil enorme, não importa a sua nacionalidade nesse planeta, se está em Cristo, é pela fé descendente de Abraão e herdeiro da mesma promessa. Está percebendo o desfecho do plano de Deus na história? Segundo William Hendricks, ele diz que é como se no Antigo Testamento Israel fosse uma janela de salvação para as nações, mas a partir de Cristo, uma porta de salvação se abre para todas as nações. Amados, a partir dos versos 11 a 22 desse capítulo, o apóstolo Paulo ele começa a nos explicar o propósito maravilhoso de Deus para todas as nações. Um mistério que começou lá na eternidade entre eles, Pai, Filho e Espírito Santo, que vai ganhando sinais na história através do povo judeu, mas que encontra o seu desfecho na vida, morte e ressurreição de Cristo. Por isso que em João 12:32, Jesus disse que atrairia todos a ele quando ele fosse levantado no madeiro. Nessa parte final do capítulo, Paulo ele não desmerece esse privilégio dos judeus, mas também ele entende que eles não compreenderam a aplicação desse privilégio, não souberam aplicar essas verdades para si mesmos.
Ele lembra que quando Cristo nasceu, os magos eles foram até o rei Herodes, lá em Jerusalém, e este inquiriu dos judeus, dos escribas, onde nasceria o menino, e eles consultam as profecias e identificam que é em Belém, mas ninguém se dispôs a ir lá acompanhar ou conferir, percebe? Veja o que Paulo fala com o coração triste a respeito do seu povo em Romanos 9, 4 e 5. Ele diz, são israelitas, pertences à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto, às promessas. Deles são os patriarcas e também dele descende Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Eles não perceberam que os rituais, cerimônias, ordenanças não tinham fim em si mesmos, mas eram sinais que apontavam para Cristo. Inclusive o templo. Eles tomaram para si esses sinais e se julgaram melhores que os demais povos. Isso criou uma inimizade, um afastamento das demais nações. Cristo veio para resolver isso. Reveja comigo os versos 11 a 16. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, de judeus e de gentios, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A primeira conclusão que o apóstolo nos apresenta aqui, queridos, é que os judeus são tão carentes de Cristo para a salvação como qualquer um de nós, ou qualquer um em qualquer povo. Por isso ele inicia dizendo aos Efésios, no capítulo 2, os primeiros versículos, dizendo aos Efésios, vós estáveis mortos. Mas logo em seguida ele se inclui dizendo, nós também andamos outrora nesse terrível caminho. A segunda conclusão que ele nos apresenta está nos versos 17 a 22, onde ele diz que chega de separação. Cristo nos uniu, em Cristo nós somos reconciliados com Deus, nele nós podemos desfrutar de paz e salvação. Veja comigo 17 a 22. E vindo, ou seja, Cristo vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e também a vós que estavam perto, aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros, mas nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Neste verso estão as diferenças entre quem está vivo e quem está morto, quem continua morto. Lembra que nossos primeiros pais, após pecar, foram expulsos do jardim? Assim, queridos, os que vivem sem Cristo continuam banidos da presença de Deus, vagando sem rumo, mortos, sem esperança. Mas para todos aqueles que ao longo da história de suas vidas têm um encontro com Deus, seja lá no passado, através daquelas ordenanças e cerimônias, sejam os da nova dispensação quando vem Cristo e os dos nossos dias, através de Jesus Cristo somos todos ressuscitados para uma nova vida e passamos a ser não mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aleluia! Ou seja, nós somos repatriados, reinseridos na presença de Deus. E tem mais. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus em espírito. Eles têm o seu interior mudado, reorganizado para ser morada de Deus. A mudança é tão completa que ela mexe com os fundamentos desta vida. A razão e a base de suas vidas agora está nos ensinos de Deus, através dos profetas e dos apóstolos, e também nos ensinos do próprio Senhor Jesus. Não são ainda perfeitos, com certeza não, ainda estamos vivendo aqui, mas estão sendo trabalhados, santificados para a habitação cada vez mais completa do nosso Deus. Cada um, queridos, que é chamado pela graça de Deus para a salvação através de Cristo, se torna um tijolo nesse edifício que está sendo montado para a morada de Deus, para ser a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Não é uma denominação, mas é dentre as várias e tantas denominações, todos aqueles que foram verdadeiramente lavados no sangue de Cristo e regenerados por uma nova vida, seja judeu, europeu, asiático, americano, em todas as nações e tribos. Deus é quem vai escolhendo seus tijolos, aqueles que farão parte desse edifício, serão seus filhos, seus herdeiros, membros da sua família e do seu povo. Amém? Concluindo, amados, o cristianismo ele é definitivamente a religião da verdade. Deus trata conosco como nós somos.
Ele sabe que somos pecadores e por isso dignos de morte. Ele não busca nos agradar, amaciando o nosso ego para conquistar a nossa atenção, dizendo que nós somos mais ou menos maus ou com alguma fagulha de bondade própria, onde ele possa soprar e reacender a chama da vida. Não, ele diz claramente que nós estávamos mortos, apagados, sem vida espiritual. Cristo é a brasa viva que, tocando em nós, nos aquece e nos acende. Só nele nós somos tirados da gélida morte para o calor de uma nova vida. Isso ele faz por misericórdia e por amor. Isso é graça. Não há mérito nenhum em nós, ele decidiu amar. Quão falaciosa é a fala ou a ideia humana de que nós podemos escolher ou rejeitar Cristo quando queremos. Jamais. Você acha que um Deus que tem todo o universo e todas as criaturas nas suas mãos depende de uma decisão humana? Nem Adão, em sua perfeição, soube escolher. Quem dirá qualquer outro ser humano pós-Adão contaminado pelo pecado? Eu quero, nesse encerramento, ler um poema que foi escrito por Thomas Brooks, um puritano do século XVII. Recebi no WhatsApp essa semana, quando concluí essa mensagem. O título dele é Dele, ou seja, de Cristo, né? Dele por compra. Ele diz: eu sou dele por compra, eu sou dele por conquista, eu sou dele por doação, eu sou dele por eleição, eu sou dele por pacto, eu sou dele por patrimônio, eu sou completamente dele, sou peculiarmente dele, eu sou universalmente dele, sou eternamente dele. Eu era um escravo, mas agora sou um filho. Eu estava morto, mas agora estou vivo. Eu estava em trevas, mas agora sou luz no Senhor. Eu era filho da ira, herdeiro do inferno, mas agora sou um herdeiro do céu. Eu era servo de Satanás, mas agora sou liberto por Deus. Eu estava sobre o espírito de escravidão, mas agora estou sobre a luz do espírito da adoção, que me cela para a remissão dos meus pecados, para a justificação da minha pessoa e para a salvação da minha alma. Amém, aleluia. Somos de Cristo e eu quero desafiá-lo a ser de Cristo e a valorizar isso com todo o seu ser. Aos que já foram alcançados pela graça, louvem a Deus pela grande bênção da salvação. Já não são mais estranhos, mas fazem parte da família de Deus. Família, aqui nesses dias de quarentena, mesmo separados fisicamente, percebemos a sua grandeza e atuação. Quantas lives estão acontecendo, unindo cristãos pelo mundo, para compartilhar ensinos da palavra, louvores e compartilhar pedidos de oração. Se não fosse essa epidemia e quarentena, de repente nós estaríamos mais focados na nossa igreja local. Essa comunhão local ela é maravilhosa, muito importante, está fazendo uma falta enorme, concorda? Mas essa quarentena também, devido às mídias sociais, estamos tendo a oportunidade de perceber uma comunhão muito maior em muitos outros aspectos, não é verdade? São dias difíceis, sim, mas essas tribulações aqui não se comparam ao que está reservado para o povo de Deus lá na glória. Amém, queridos? E a você também que ainda não está inserido nessa nova vida, saibam que não é porque não escolheram, mas porque Deus ainda não os despertou. E Ele continua chamando gente de todas as tribos, povos e nações para fazer parte do seu povo, para fazer parte da sua família. A pergunta que eu faço é: você está ouvindo a voz de Deus? Não é porque as igrejas estão fechadas que Deus não está falando ou chamando. A voz de Deus está ecoando diretamente da sua palavra, através dos seus servos, dos testemunhos, das boas obras, através das mídias sociais e até mesmo desse culto em casa que nós estamos transmitindo agora. E em todos os outros meios de comunicação que estão disponíveis, o povo de Deus está pregando, testemunhando a palavra de Deus. Deus está chamando os seus filhos, despertando os seus eleitos, mesmo nesses dias de pandemia e de quarentena. Ouça a voz de Deus, desfrute desta nova vida, ela está em Cristo. Nele, em Cristo, eu, você, a família, o povo de Deus está seguro. Amém, queridos? Oremos. Ó Deus, obrigado pela palavra que nós podemos pregar, ouvir e desfrutar dela. É bênção do Senhor para nós, que fortalece a nossa fé e nos guia no caminho da salvação. Abençoa o teu povo que ouviu a palavra, todos aqueles que estão desfrutando desta pregação. Fala aos seus corações, assim como usaste Paulo para nos transmitir tamanha orientação da palavra do Senhor. Continua falando ao teu povo, ó Deus, por esta palavra, em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Senhor, quero entregar nas tuas mãos as nossas famílias, as famílias da nossa igreja, as famílias da nossa cidade, da nossa nação,
as famílias pelo mundo que sofrem com essa epidemia. Leva consolo, conforto, fortalece a fé do teu povo, encoraja o teu povo a testemunhar da graça bendita do Senhor. Ó Deus, age na mente e no coração das nossas autoridades, que eles temam ao Senhor, que eles se coloquem diante do Senhor. Ó Deus, tu esteja a permitir que esses dias passem brevemente, que essa epidemia seja descoberta para ela uma cura, que possamos retomar as nossas atividades normais e que durante tudo isso que está acontecendo, que o Senhor fortaleça a vida da tua igreja, que o Senhor desperte os teus filhos para que nós possamos permanecer firmes na fé, aguardando a oportunidade de nos reunirmos, celebrarmos os sacramentos e estarmos juntos em comunhão na tua presença. Abençoa-nos, guarda-nos, livra-nos do mal e sustenta-nos na tua presença. É a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém.